Graça e paz a todos. Oração e jejum. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Então os seus discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amados, nós sabemos aqui, antes, Jesus já tinha falado para os seus discípulos para poder ir pelas circunvizinhanças, para poder pregar o evangelho, dar visões a cegos, repreender demônios. E todos os discípulos fizeram muitos milagres, em nome de Jesus, é óbvio. Mas aquele ali ficou sabendo que os discípulos de Jesus estavam fazendo milagres. Então, esse homem levou o menino. Chegando lá, teve uma decepção, porque eles não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. Quando Jesus viu isso, ficou perplexo. Mas depois Jesus acabou falando: não, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Bom, oração, nós sabemos que isso aí entendemos igualmente. Mas agora o jejum, meus amados, tem muita gente que confunde esse jejum. Se é a abstinência de alimento e de água. Vamos continuar aqui só para poder explicar. Observação. Mas Jesus havia falado, 2 pontos. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: Por que nós, os fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos não, Jesus? Então Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Então, meus amados, se Jesus falou para os seus discípulos que eles não puderam repreender aquele demônio, que tinha que ser através de alguns demônios, tinha que ser através de oração e de jejum. Se Jesus acabou de estar falando que Jesus estava com eles, então eles não podiam estar jejuando, porque Jesus estava com ele. Eles não iam conseguir realmente, porque o noivo estava com os convidados. E isso não é uma contradição, meus amados. Jesus chegaria o dia que ele ia ser tirado. Seriam 3 dias e 3 noites Jesus iria morrer. Iria estar morto. Então eles lamentarão. O jejum é uma lamentação. Lamentarão a morte do seu Salvador. Mas depois de 3 dias e 3 noites, Jesus ressuscitaria. Mas o noivo estava com ele. Então não poderia jejuar realmente porque o noivo estava com ele. Por isso que eles não conseguiram repreender aqueles demônios, somente Jesus Cristo. Observe, note que Jesus ainda estava com eles. Então somente Jesus poderia expulsar aqueles demônios, porque Jesus é o verdadeiro pão que desceu do céu, o verbo que se tornou carne, o verdadeiro jejum. O quê? Quem é o verbo que se tornou carne? Quando nós abrimos a Bíblia, ali é Jesus. Ali é o verbo que se tornou carne. A palavra. Esse é o verdadeiro alimento. Em Efésios capítulo 5, versículo 26, fala isso. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Muitas pessoas confundem purificado pelo lavar da água, Wellington, é batismo pelas águas. Não, meus amados. O lavar da água aqui é a palavra. Os discípulos ainda não haviam sido convertidos e estavam no processo.
Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Olha, Jesus ainda estava com eles. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, Jesus ele estava com eles. Então, eles não tinham como repreender aquele demônio. Porque Jesus ele estava com eles, mas só que Jesus não estava ali naquele momento com eles. Jesus estava no Monte da Transfiguração com os outros apóstolos. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Olha aí o processo. Os discípulos ainda não estavam convertidos. E eu pedirei ao Pai, e ele te dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Então, depois que Jesus for morto, ficará 3 dias morto e ressuscitar, Jesus subirá aos céus e a promessa dele ficará conosco para sempre. O que ficará conosco para sempre quando Jesus for aos céus? O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo. O joio não pode recebê-lo. Os falsos mestres não podem percebê-lo. Porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Quem é o mundo? É o joio. Quem é o mundo? São aqueles que não têm o Espírito Santo. Vocês, porém, me verão. Por quê? Porque vocês têm a semente de Deus, que é o Espírito Santo, o conselheiro. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. É a trindade, né? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Não adianta ter os mandamentos e não obedecer. Nós não somos salvos por obediência a mandamentos. Somente é uma consequência da salvação. É uma graça divina. É a semente que nos faz realizar a obra divina. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João, capítulo 14, versículo 12 ao 21. Observação. Entenderam a comunhão? Jesus precisava subir para que o Espírito Santo descesse e habitasse neles até a sua vinda. E o que isso significa? Isso significa comunhão, meus amados. Não adianta lermos Bíblia, não adianta nos formarmos em teologia, não adianta chorarmos em cima dos púlpitos, pregar brilhantemente, se vocês não tiverem comunhão com o Senhor. A comunhão é a obediência ao Senhor. É o resultado da graça divina. Digo-lhes a verdade. Tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Isso aqui abrange várias coisas. Deixa eu tirar da tela aqui. Isso aqui, amados, abrange várias coisas. Vocês que têm a semente de Deus, vocês vão congregar somente com pessoas que têm a semente de Deus. Pelo menos as que vocês pensam que tem, né? Que tem muito joio no meio do trigo. Então, quando vocês se reúnem como igreja, vocês vão professar a mesma fé, a mesma doutrina. E quando a gente vê que tem uma pessoa que não está praticando a justiça divina, diz ser cristão, mas não está de acordo com o que diz a justiça divina, nós temos que dissuadi-los dos seus maus caminhos. Você está praticando essa iniquidade, pecadores todos nós somos, nós não podemos praticar o pecado. Você vai advirtam várias vezes. E se ele continuar na sua prática pecaminosa, vocês expulsam esse perverso no meio de vocês. Tudo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. E aquele, para finalizar, aquele demônio que eles não puderam repreender, é porque tinha que ser, além da oração, tinha que ter jejum. Mas o jejum não é uma abstinência de comida, de alimento. O jejum é a palavra, é o verbo que se tornou carne. Somente Jesus pôde repreender aqueles demônios. Os apóstolos, os discípulos, eles estavam no processo ainda de santificação. O apóstolo Pedro e os demais ainda não eram convertidos.
Mas Jesus falou, ó, vou subir aos céus para que o Consolador desça e habite dentro de vós. Aí vocês vão poder, através das orações, a comunhão, através das orações, através do jejum, que não é abstinência de comida, não é. O jejum é você se alimentar da palavra, praticar a justiça divina. Tá bom? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.